A história da humanidade, ela começou em um jardim, que nós conhecemos como o Jardim do Éden. Mas é tão interessante que a maior decisão que mudou a história da humanidade também foi um jardim, que é chamado Jardim de Getsemane. Esses dois jardins, eles contam duas histórias distintas de dois momentos, talvez os mais importantes na história da humanidade. Porque quando Adão ele é criado, Eva é criado, Deus dá um comando, dá um destino para eles. Ali nós sabemos na história da humanidade que Adão ele comete um pecado. Esse pecado o afastou do jardim, ele perdeu a essência da vida dele, ele agora já não tem mais saúde para ser imortal, para viver aquele tempo todo, ou seja, ele entra por causa do pecado e o salário é a morte. Não só a questão da morte, mas a própria vida se tornou limitante. Um homem que tinha uma inteligência sobrenatural, ele começa a utilizar agora 1% dessa capacidade. Ele já não tem mais a plenitude que Deus derramou sobre a vida dele. Quando Deus procurou Adão no Jardim do Éden, Deus não encontrou, porque Adão se escondeu de Deus. E a humanidade aprendeu com Adão a se esconder de Deus. Quando Jesus estava no momento mais importante, no Getsemane, para decidir o futuro da humanidade, antes da sua crucificação, ele estava também no jardim. Mas quando Deus procurou Jesus, que é o último Adão, Deus o encontrou. Porque Jesus não fugiu de Deus. Jesus, apesar de não ter cometido nenhum pecado, ele começou ali a agoniar, a sofrer as angústias, as amarguras somáticas. Ele suou sangue porque ali ele começa a nossa redenção. Ele começa a sofrer pelas enfermidades da alma do ser humano. Ele na cruz do Calvário, ele sofre as enfermidades do nosso corpo, mas Jesus no Getsemane, ele começa já a pagar o preço pela enfermidade da nossa alma, tudo aquilo que nos limita. E foi exatamente nesse jardim de Getsemane que Jesus foi encontrado. E a partir dali, nós não fugimos mais de Deus. Pelo contrário, nós queremos ser encontrados por Deus. Então entre comigo nesse jardim, o lugar onde a tua vontade não é a mais importante, mas a vontade dele, do nosso Deus, é sim a vontade mais importante. Deus abençoe você. Vamos romper juntos.